Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O presidente da CPI mista da Petrobras pediu à Justiça Federal uma cópia do depoimento do ex-diretor de abastecimento da empresa. Paulo Roberto Costa fez um acordo de delação premiada sobre irregularidades investigadas na Operação Lava Jato. A CPMI da Petrobras se reúne na quarta-feira à tarde, mas o presidente da comissão, senador Vital do Rego, marcou para antes, às 10 da manhã, uma reunião com os líderes partidários. O senador quer definir como a CPI mista vai atuar diante dos últimos acontecimentos. Reportagens publicadas no fim de semana trazem denúncias que teriam sido feitas pelo ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. Acusado de participar de um esquema de lavagem de dinheiro na Petrobras, ele aceitou colaborar com as investigações para reduzir a pena. Paulo Roberto teria dito como funcionava o suposto desvio de recursos em contratos da empresa com fornecedores e teria citado políticos. Em entrevista à Rádio Senado, o presidente da CPI, Vital do Rego, disse que já solicitou à Justiça uma cópia da delação premiada de Paulo Roberto Costa. Entendendo que as denúncias são sérias, elas precisam ter a chancela da Justiça no que diz respeito à conferência desses dados que estão hoje sendo motivo de especulação na imprensa, e temos que tomar as providências necessárias e cabíveis diante da gravidade dos fatos. Solicitei as informações ao juízo competente, mas me antecipei em marcar uma reunião de líderes para que na reunião de quarta-feira nós já tenhamos aí algumas notícias para dar à sociedade, quando na oportunidade vamos ouvir o senhor Nestor Severo, que faz parte deste processo investigatório. A Petrobras também pediu ao juiz responsável pela Operação Lava Jato acesso à delação premiada de Paulo Roberto Costa. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou nota sobre o caso. No texto, ele nega e repudia as especulações do ex-diretor da Petrobras e afirma que as relações com todos os diretores da estatal nunca passaram os limites institucionais. Em ofício ao Procurador-Geral da República, o senador Romero Jucá afirma ser inadmissível o envolvimento de seu nome com irregularidades e corrupção denunciadas na Petrobras. Ele nega ter recebido recursos por meio de Paulo Roberto Costa e coloca-se à disposição do Ministério Público para quaisquer esclarecimentos. Por lei, as centrais telefônicas para receber denúncias de violência contra mulheres agora são responsabilidade da União. A mudança foi aprovada pelo Senado para tornar o Ligue 180 um serviço nacional. O Ligue 180 existe desde 2005 para receber denúncias de violência contra a mulher. Antes, o serviço era responsabilidade dos estados e todas as chamadas eram encaminhadas às delegacias especializadas. A nova lei, publicada no Diário Oficial da União, transfere a central de atendimento para o governo federal. Agora tem um peso da institucionalidade e passa a ser lei. E lei é o seguinte, é uma política de Estado, né? Então, independente de quem vai ganhar as eleições, vai ter que continuar tendo o 180. O Ligue 180 recebeu mais de 530 mil chamadas no ano passado. Desde 2005, são 3 milhões e 600 mil atendimentos. Em 81% dos casos de violência, o agressor tem vínculo afetivo com as vítimas. Para a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a central pode facilitar a punição. Além de ouvir a mulher que está sofrendo algum ato de violência, vai poder orientar essa mulher como que ela deve proceder, e a própria central, ao fazer o registro da queixa dessa mulher, vai encaminhar para os órgãos do próprio estado onde a mulher reside, para que esses órgãos tomem as devidas providências. A procuradora da mulher no Senado diz que o Ligue 180 é uma vitória, mas é preciso avançar. Ela defende a aprovação de uma lei para punir como homicídio qualificado o assassinato de mulheres. São os maridos, são os namorados, muitas vezes pai, padrastos, que por ciúme, por sentimento de posse, sendo contrariado ou então achando-se contrariado, acham-se no direito de violentar, de agredir, muitas vezes de matar. Então, o crime
Qual foi o crime cometido pela mulher? Nenhum. E por que ela sofre agressão? E por que ela é violentada? Porque ela é mulher. O projeto que agrava a pena para homicídios contra mulheres foi aprovado em abril na Comissão de Constituição e Justiça e aguarda votação no plenário do Senado. O PL 292 de 2013 foi sugerido pela CPI mista da violência contra a mulher. Mais de 5 horas de debate sobre os impactos da regulamentação da maconha nos índices de violência. A Comissão de Direitos Humanos fez hoje a 4ª audiência pública sobre o uso recreativo, medicinal e industrial da erva. Segundo o representante da Associação Juízes para a Democracia, pesquisas ainda iniciais em países que regularam a maconha demonstram que não houve aumento de consumo e que, por outro lado, houve redução na violência associada à política repressiva. Ele defende que o Brasil crie seu próprio modelo a partir de experiências internacionais. Se você me pergunta, e nós estamos hoje absolutamente preparados para vender maconha em farmácia legalizada? Claro que não, nós temos que criar essa estrutura, nós temos que criar uma legislação e uma estrutura para permitir isso. Mas não vejo outro caminho que não seja prevenir e legalizar para que os meninos dependentes sejam cuidados como dependentes e não como criminosos. A forma de regulamentar está aberta a muito debate, mas nenhuma dessas formas significa a liberação total, isso ninguém quer. Isso é o que a gente tem hoje, paradoxalmente, com a proibição. Para o promotor de justiça do Mato Grosso do Sul, o consumo de maconha não deveria ser uma opção. De acordo com ele, não existe no país uma política que proíba realmente o uso de drogas. Há uma pseudo-proibição. Enquanto a lei diz que usar maconha, usar drogas proscritas é crime, ao mesmo tempo ela não dá pena nenhuma, nem permite o tratamento. O que precisa, antes de tudo, é um enfrentamento sério da questão. É preciso proibir, sim, dar oportunidade para que o usuário seja desintoxicado, para que ele se trate, queira, se não, seja compelido a isso. A audiência durou mais de 5 horas e foi, mais uma vez, marcada pela forte polarização entre os grupos contra e a favor da regulamentação do uso recreativo da erva. O senador Cristóvão Buarque disse que vai continuar debatendo. Não dá para dizer que não evoluiu, porque o acúmulo de informações vai mudando as coisas. Mas eu ainda não me sinto pronto para fazer o relatório sobre o uso recreativo. Mas já me sinto para fazer do uso medicinal. Não vou adiantar, mas eu espero muito breve ter a minha proposta sobre o uso medicinal. Recreativo, eu vou continuar debatendo enquanto não tiver as respostas para todas aquelas perguntas que eu faço desde o começo. As perguntas que o senador Cristóvão Buarque tem feito são: se a maconha é porta de entrada para outras drogas, se a regulamentação aumentaria o consumo, se diminuiria a violência associada ao tráfico e se a sociedade estaria preparada do ponto de vista moral para legalizar a maconha. Esse assunto entrou na pauta de discussões do Senado por meio de uma sugestão popular que recebeu mais de 20 mil apoios no portal E-Cidadania. E a iniciativa do portal E-Cidadania é uma das experiências que o Senado levou ao encontro dos secretários gerais dos parlamentos de língua portuguesa. O Congresso Nacional cedia nesta semana a 15ª edição do evento. Secretários de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal e Timor-Leste dividiram experiências para facilitar o acesso da população ao parlamento. O representante de Guiné-Bissau disse que a Assembleia Nacional Popular do país africano vai colocar no ar um canal de TV legislativo e investir em medidas de transparência. Queremos ter um parlamento próximo ao cidadão, que os cidadãos saibam e conhecem aquilo que são os trabalhos que os deputados realizam diariamente. Maria de Lourdes Gomes explicou que a prioridade da Assembleia de Moçambique é com a formação dos parlamentares. O nosso Centro de Informática da Assembleia da República elaborou uma proposta de programa para a formação dos deputados por forma a saberem utilizar as tecnologias de informação instaladas na sala do plenário. Esta atividade é uma atividade que vai ser contínua, porque em Moçambique este ano teremos eleições e este pacote fará parte
do pacote de reintegração dos deputados. O Senado apresentou 2 ações bem-sucedidas de aproximação com os brasileiros. O secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira de Mello, destacou o portal E-Cidadania, que permite aos cidadãos propor e acompanhar projetos de lei, e o programa Jovem Senador, que traz estudantes de ensino médio de todos os estados para conhecer o processo legislativo. Aqui eles tomam posse como senadores, eles fazem projetos de lei, eles têm sessões simuladas aqui no Senado Federal, inclusive no plenário do Senado. Esse projeto que ocorre na Semana da Bandeira, aqui no Brasil, é uma festividade bonita e acaba formando líderes. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Terminamos o Senado Agora com registros dos trabalhos da casa nesta segunda-feira. As imagens são dos fotógrafos da Agência Senado. Boa noite.